Jeremias 8, verso de número 1 diz assim: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em sua cidade, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, na frente da porta das águas. Pediram aos escribas e Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe do livro da lei perante a comunidade construída de homens e mulheres, de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em alta voz para todos que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Os escribas Esdras estavam em pé sobre uma plataforma de madeira, feita por ocasião. À sua direita estavam Matatias, Semá, Ananias, Urias, Euquias, Maceé. À sua esquerda, Pedaía, Misael. Olha quanto nome bom você pôs no seu filho. Malquias, Alsum, Asbadaná, Zacarias, Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma e à vista de todos o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor o grande Deus. E todo o povo diz: amém e amém. Com a mão erguida, depois de prostrar-se com o rosto no chão, eu adoraram ao Senhor. Em seguida, os levitas Jesuá, Beni, Secribi, Jamim, Acube, Sabetaí, Odias, Maceia, Quelita. Olha, Quelita, que nome maravilhoso. Minha filha chama Quelita. Azaria, Josabebe, Anás, Pelafaz, instruía o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Lia o livro da lei de Deus e explicava com clareza o significado que era lido e ajudava o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote escriba Esdras e os levitas que instruíram o povo disseram: não se lamente nem chore um dia como hoje. É um dia consagrado ao Senhor, o seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra da lei. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, que eu seja somente o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória. Que nessa manhã o Senhor nos encontre e o Senhor fala conosco num texto tão clássico, um texto que parece ser tão complexo, mas é tão profundo e tantas coisas maravilhosas aqui, que nós possamos aprender a ser feliz com tudo aquilo que nós temos. Assim nós consagramos esse tempo no nome de Jesus. Amém. Como ser feliz durante o processo? Como andar em felicidade? O que é ser feliz? O que é ser alegre? Hoje em dia, a pergunta que vem para você nessa manhã é: você é feliz? Porque a gente hoje, nesses dias que a gente está vivendo, parece que a gente não tem felicidade. E a felicidade está reclusa em algum lugar. E parece que a gente não é feliz. Quando a gente começou o ano, a gente estudou o livro de Neemias, tem estudado o livro de Neemias, e a gente aprende que nós queremos ter um ano abençoado. Quantos aqui querem ter um ano abençoado? Todos nós queremos ter um ano abençoado. Neemias vem de uma história, e a gente terminou o ano dessa forma: ouvir, crer, obedecer imediatamente. E agora nós começamos o livro de Neemias, e durante todo o domingo está sendo pregado Neemias, e você foi convidado a orar todos os dias das 10 da meia-noite na sua casa, dentro dos seus limites, dentro daquilo que você conseguiria orar, e ler o livro de Neemias. Concluímos agora o mês de janeiro, já está o primeiro dia de fevereiro. A pergunta é: você leu o livro de Neemias? Você orou? Então essa é a pergunta. Porque quando você olha o livro de Neemias, lá está escrito várias coisas. A primeira coisa que nós aprendemos foi que ele parou, ele lamentou o seu cenário, ele chorou, ele jejuou e ele buscou a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos é que depois de um certo tempo ele encontrou o rei. E o semblante dele estava abatido, porque diante do rei ele foi sincero. E o rei deu uma carta para ele reconstruir a sua história, reconstruir o seu povo que estava saindo de um cativeiro depois de muitos anos. E agora ele começa uma reconstrução. Ele começa a colocar tudo em ordem. Ele começa a colocar tudo no devido lugar.
No capítulo 3 já se levanta, no capítulo 4 se levanta, no capítulo 5 ele tem embates. Semana passada nós falamos sobre a luta e Neemias abriu o direito do seu direito. Abrir mão do seu direito para ter direito. Não é normal você abrir mão das suas coisas para ver o outro feliz. Não é normal na cultura de hoje você se negar para ver o outro feliz. Eu sempre falo, um pai de menina, ele é um pai abobado. Porque o menino você já trata mais assim, não é porque nada contra, mas menino é homem, levanta rapaz, e tal, você já tem aquela coisa de homem, o Theo já vem lutar, eu já luto com ele. Mas quando a menina vem, meus irmãos, e ela põe um rostinho, a mãozinha no seu rostinho e fala assim, ai papai, meu amigo, o que tiver vai. O que tiver vai, pode pedir o que quiser. Saímos esses dias com missão para ir para o Taquaral. A Tati deu uma ordem. Não é para as crianças se molhar, não vai levar troca de roupa. Tá bom. Missão dada, não foi cumprida. Porque chegou em determinado momento, a Lara veio. Ah, papai, estamos aqui hoje. Podemos brincar na água. Tá bom, filhinha, pode. Vieram tudo encharcado, estão tudo gripados, meu Deus do céu. Não sei se aconteceu, foi por causa disso, mas eu quero dizer por quê? Porque quando a gente busca a Deus e a gente abre mão do direito para ver o outro feliz, nós somos felizes. Então, Neemias, ele fecha os ouvidos para a voz do lado de fora. Ele fecha os ouvidos para não ouvir o que o mundo está dizendo. Ele fecha o ouvido para não ouvir o que os outros estão dizendo. Então, ele começa a perceber que o que vale a pena é agradar a Deus. Então Neemias está reconstruindo algo que não é dele. Ele entrou numa tarefa que não é dele. Ele está trabalhando uma coisa que não é para ele. Ele está sendo governador e não gosta. Ele é copeiro. Ele vai ficar 12 anos e não fica como governador. Ele volta a ser copeiro. Para dar ao povo um destino. Então ele abre mão do seu direito. Meus irmãos, ninguém quer abrir mão de nada. As pessoas, hoje eu quero ser feliz. Então eu quero sugar. Então eu chego na igreja para consumir, eu consumo as coisas, mas dificilmente eu tenho prazer em dar. E a Bíblia diz que o amor da Bíblia é tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Esse é o amor bíblico. Aí não, eu quero sugar, eu sugo as pessoas. Se as pessoas não têm nada para me dar, eu descarto elas. Se as pessoas não fazem o que eu quero, eu descarto elas. Se as pessoas não andam no meu ritmo, eu descarto elas, e assim vai. Então esses são relacionamentos de hoje. Superficial, e a gente bloqueia. As pessoas não entendem, bloque. E assim a gente vai vivendo. Então o texto, o que o texto nos ensina? A primeira coisa que o texto nos ensina, depois de tudo que ele colocou em ordem, vem um primeiro desafio. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim, pastor, eu orei tanto para ver Deus fazer tanta coisa. Agora Deus fez, eu não sei o que fazer. Acabou a luta, acabou a batalha, e aí, você vai fazer o quê? Como ser feliz? Tem gente que gosta de procurar encrenca. Eu já vi gente procurar encrenca. Eu já vi gente, acabou o jogo ontem, derby, o pessoal vão procurar encrenca. Era o jogo de uma torcida só, o pessoal consegue brigar. Eles procuram encrenca entre eles mesmos. Então, o que o ser humano precisa para arrumar encrenca? Ser ser humano. Ser humano é encrenqueiro. Ele arruma encrenca, ele arruma problema, ele vê coisas onde não tem. Ele é encrenqueiro. É você, meu irmão. É você mesmo. Todos nós aqui somos encrenqueiros. Você arruma coisa onde não tem. Olha, gente do céu, tem gente que a pessoa põe uma foto no Instagram. Está falando de mim. É verdade. Teve um dia que eu preguei um culto, tinha muita gente no culto, acabou o culto, a pessoa, você falou para mim, eu falei, minha irmã, você acha que você é quem? Um culto lotado, você acha que eu vou parar o culto para pregar para você? Se eu tiver que falar com você, eu falo para você mesmo. Eu sou igualzinho a minha mãe, era direto e reto, é na lata. Não tem meia palavra. Você acha que eu vou usar o culto para te dar uma indireta? Pelo amor de Deus. Não preciso disso, eu te pego mesmo e já te dou na lata. Na lata. Tchau. Sem problema nenhum. Então a primeira coisa que nós aprendemos é o desafio. Primeiro, versículo 3. Assim, no dia 8 de outubro, o que eles começaram a fazer? A parte B do versículo. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro. A primeira coisa que o povo se reuniu depois de fazer uma grande obra foi ouvir a palavra de Deus. Repete comigo, ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa está no versículo 8 desse mesmo tópico.
explicava com clareza o significado do que era lido. Não é só ouvir, é entender. Eu preciso entender a palavra de Deus para aplicar ela na minha vida. Então, ouvir com clareza. E quando eles ouviam com clareza, eu lembro de um dia que eu estava ensinando sobre família numa célula, uma irmã que estava já tinha tido 3 casamentos, e o tema da célula naquele dia era sobre família. Quando acabou a célula, ela começou a chorar e falou: se eu soubesse disso, eu não tinha me separado 3 vezes. Porque ela não sabia a palavra de Deus, ela tinha enfrentado na sua vida as consequências de não praticar a palavra de Deus. Então, qual é a consequência? Quando eu ouço a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus, qual é a primeira coisa que nós aprendemos? O povo chorava, versículo 9. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela começa a nos lavar. A palavra de Deus começa a nos lavar. A palavra de Deus começa a nos libertar de quem? De nós mesmos. A palavra de Deus começa a mostrar para nós que existe um padrão acima. E que a minha vida precisa ser esse padrão acima. E aí o povo não só chora, mas como também, olha o versículo 14. Quando estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que eram israelitas que morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. O povo ouve, crê, chora e descobre que aquele momento tem um significado. Que aquele choro e aquele dia tinha um significado na lei de Moisés, eles não sabiam. Eu lembro um dia que eu estava estudando o livro de José e lendo ele, e aí eu tenho alguns amigos. Antes de ter feito teologia, eu já conheci alguns amigos que eram teólogos, e eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei assim: é errado eu dizer que José é Jesus no Velho Testamento, porque ele se vende como escravo, depois ele resgata o povo? Ele falou assim: não, está certo, no livro de teologia sistemática diz isso, no livro tal diz isso, no livro tal aqui, todos os historiadores dizem a mesma coisa. O que eu estava tendo naquele dia? A mesma revelação de todos os homens da Bíblia, sem saber que eles tinham a revelação. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia da forma correta, a gente não tem uma interpretação errada sobre aquilo que o texto diz. Diz a regra da teologia é essa: se você tem um pensamento da Bíblia que em 2000 anos ninguém teve, você está cometendo uma heresia, porque tudo que foi estudado já foi estudado. Porque um teólogo, por exemplo, Calvino, com 20 anos de idade, ele falava alemão, grego, hebraico, aramaico e latim. Com 30 anos, ele escreveu um tratado para um rei que dá quase 4.000 páginas. Quem fala aqui grego, aramaico e latim? Como que você hoje vai ter uma revelação fora daquilo que está no original? Então não tem como você hoje, que mal imagina sabe português, falar assim: eu li a Bíblia não diz isso. Meus irmãos, pelo amor de Deus, humildade aqui. A terra que a gente pisa é santa. O meu professor lia a Bíblia em grego. Ele dava o livro para mim e falava assim: lê. Como eu vou ler grego? Mas não dá. Meus professores leem a Bíblia em grego. A Bíblia dele é toda em grega. A gente não como que a gente vai ter a interpretação correta da Bíblia se a gente não voltar para trás? Por isso que a lei vai dizer isso. Então eles aprendem a lei. E o que eles estão dizendo ali? Que naquela época já existiam algumas festas marcadas pelo povo judaico. Qual que era a festa? A primeira festa era a festa do Pentecostes, era a festa da Páscoa, que era um memorial do povo judeu saindo da escravidão do povo do Egito. Então essa festa era uma festa que já estava estabelecida pela lei de Moisés. A segunda festa era a festa da lei, da Torá, que era a festa do Pentecoste, que representava 40 semanas, 40 dias, entre Moisés ter a revelação da lei da Torá, até levar para o povo. E tinha a terceira festa, que era a festa do tabernáculo. Era a festa da tenda. Essa era a festa que Neemias estava restabelecendo para o povo de Israel, que já não celebrava há muitos anos. A festa do tabernáculo, que era feita por cabanas. Então, quer dizer, o povo começou a ler a Bíblia e começou a descobrir as festas que estavam sendo realizadas. Então, ou seja, nós vamos aprendendo a festa.
Então, ler a Bíblia desperta a gente. Ler a Bíblia não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria, porque conhecerei a verdade e a verdade vai me libertar. A descoberta bíblica, ela nos apaixona ainda mais. Então, ou seja, quando eu conheço a verdade, eu descubro a verdade, eu fico mais apaixonado. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu quero ler, porque eu fico mais apaixonado. Hoje nós temos uma crise. Qual é a crise? A crise é o analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. Conhecer a história bíblica não é conhecer a Bíblia. Existe uma doutrina na Bíblia. Existe uma carta, existe uma aplicação, existe uma forma certa de aplicar a Bíblia. Então, ou seja, não é conhecer a história bíblica, é conhecer a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus. E o salmista, no Salmo 19, diz isso, no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. Olha lá, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. A lei do Senhor chega a dizer que é como um favo de mel. Então, como que andar com Deus pode ser pesado? Se a lei do Senhor se torna para nós um favo de mel. E é prazeroso. Então, conhecer a Deus é prazeroso. Conhecer a Deus é maravilhoso. Conhecer a Deus não é pesado. Conhecer a Deus é um romance. É uma descoberta. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro. Eu lembro um dia que eu estava na aula de propedêutica, a introdução da teologia, chama Inteligência Humilhada. Tem um livro do Jonas Madureira. Ele dando aula na sala de aula, ele falando de um jeito, eu comecei a chorar na sala de aula. Eu falei, eu devo estar em pecado, não é possível, no seminário. E ele explicando sobre a beleza de Deus, a grandeza de Deus e o amor de Deus. E eu comecei a chorar na sala de aula. E aí eu olhei para o lado, eu estava chorando pouco, a sala estava em rios. E eu falei, se ele faz o apelo, eu aceitava Jesus aquele dia, fazendo teologia. Porque Deus é belo. Então a gente descobre a beleza de Deus, a grandeza de Deus. Então quando a gente descobre essa grandeza, faz sentido. Então o que o povo está descobrindo? A beleza de Deus. Por que o povo está chorando? Porque eles são assim, nossa, se eu soubesse isso antes. Se eu soubesse isso antes. Se eu soubesse isso antes. E o povo, o que Neemias fala? Não chora não, é tempo de se alegrar. Não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar, a gente já conquistou. Então, ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Repete comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Agora, qual é o livro que eles estão lendo? Porque eles estão lendo um livro. Qual que é o livro que eles estão lendo? Qual que é o livro que eles estão lendo naquela época? Naquela época eles pegavam os livros poéticos, que era poesia. O livro de Jó é uma poesia. A gente fala como sofrimento, mas na Bíblia o livro de Jó é uma poesia. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Quem escreveu Eclesiastes? Salomão. Então, o que eles estão lendo? O livro de Salomão, o livro da sabedoria. O livro que eles estão lendo é o livro da sabedoria. Sabe o que diz o livro da sabedoria? O livro de Eclesiastes. Diz assim, ó, o livro de Eclesiastes mostra que a vida sem Deus não possui significado. Ele demole a confiança do homem baseada na realização e sabedoria. Todos os objetos do homem, o caminho que lhe parece certo, conduz ao desgosto e ao vazio. A busca da felicidade pelo próprio homem não pode ser realizada. Olha que Salomão, olha o livro que está dizendo. A busca do homem, o seu caminho parece ser correto, mas no final, o que ele tem? Vazio. Se você for para a Suécia e ver os enterros na Suécia, é o senhor morrendo, não tem parente nenhum. Por quê? O povo sueco tem muita vida próspera e o cara fica no asilo. Quando morre, ele está lá sozinho, os filhos estão pelo mundo, já ganhou as suas bolsas, tem o seu recurso e não está nem aí para o pai. Se você pegar aqui a Unicamp, na época de feriado prolongado, isso é época de carnaval. Hoje não pode mais. Saiu uma matéria no jornal. Quando chega perto da época de feriado prolongado, sabe o que os filhos fazem com os pais mais velhos? Os idosos? Começa a deixar ele desidratado. E leva ele para a porta do hospital. Ele fala, deixa aqui que eu vou rapidinho parar o carro ali.
Aí ele deixa o pai na porta do hospital, o pai é internado e ele vai embora, passar o feriado, depois volta para buscar. O que diz o 5º mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue dias na terra e tudo se vá bem. Por que a Bíblia fala dos idosos? Então a gente vai olhando, cuidar da viúva. Olha que interessante. Pode ir lá pesquisar, está no jornal. Não estou falando, isso acontecia lá atrás, acontece hoje. Deixa no asilo. Aí quando der eu vou visitar. Imagina aquele que te deu a vida, que investiu na sua vida. E você tem a coragem de pôr a pessoa no asilo. E uma vez por mês passar lá para dar um bom dia com pressa, porque tem coisa para fazer. O que diz a Bíblia? Então Salomão vai dizer isso. Ele demonstra que o humano sempre achará a vida vazia, frustrações, misérias, entretanto não quer que ensine a vida não tenha significado. A vida tem significado sim, é legal crescer, mas ela não pode ser a razão. E aí Salomão divide o seu livro de Eclesiastes em vários momentos. Ele fala a busca pela satisfação, uma crítica ao trabalho, que ele fala a vaidade da riqueza, a busca pela sabedoria. Ele fala sobre a juventude e a velhice. Ele fala para o jovem e fala para o velho. Ele vai falando, por que é errado aqui trabalhar, gente? É errado sim ou não? Mas ser escravo do trabalho é errado? É errado. Porque você vai ganhar, não vai gastar. Alguém que não sabe o que é dinheiro, vai pegar o que você guardou a vida inteira e vai gastar em 2 minutos, né? O pai constrói, o filho vive e o neto destrói. É assim. Porque não sabe o valor do dinheiro. E hoje é uma perspectiva ruim. Qual que é a perspectiva? Que os filhos nunca serão maiores que os pais. Todos nós de uma geração anterior têm perspectiva de crescer além dos pais. Cresceram além dos pais. Tiveram mais coisa que os pais tiveram. Agora essa geração mais nova não tem perspectiva de crescimento. Porque não sabe o que é dificuldade, não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é resiliência, não suporta um processo. Antigamente, quando um professor dava dura no aluno, chegava em casa e apanhava. Hoje o filho toma uma dura na escola do professor, o pai volta para a escola, agride o professor e fala assim, não precisa mais lá não. Aí depois esse mesmo cara vai para a rua. Esse mesmo cara vai para o mercado de trabalho. Aí no primeiro enrosco está mandado embora. Ai, eu fui mandado embora, estou com depressão, não trabalho mais. Deixa ele ficar um mês comigo que eu vou ensinar a depressão para ele. Como que conclui o livro de Eclesiastes? De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é verdade. Todo homem terá que prestar conta a Deus, até as coisas mais ocultas da terra, tanto as coisas boas quanto as coisas más. Então o Eclesiastes diz, tudo é vaidade, mas todo ser humano vai prestar conta sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins, nada passa despercebido diante de Deus. Deus conhece todas as coisas. Então Esdras está lendo a lei, o povo está descobrindo a festa do tabernáculo, a lei está sendo maravilhosa. Agora eles estão estudando o livro de Eclesiastes, está gerando choro porque eles estão sofrendo. E agora, olha que interessante, isso é profético. Há um convite para a gente ser feliz. Olha o que diz no versículo de número 10. Neemias prosseguiu, vão e comemore um banquete de comida saborosa e bebidas doces. Reparta o alimento com aquele povo que não prepararam nada. Este é um dia de consagração ao nosso Senhor. Não fique triste, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo dizendo, aqueitai-vos, não fique triste, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir alimentos e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido a palavra de Deus. Motivo de quê? De alegria, felicidade. Gente, a gente precisa ser o povo mais feliz da terra. A gente precisa ser o povo mais alegre da terra, porque a gente tem a vida, a gente tem vida eterna, a gente tem alegria. E não ficar, ai meu Deus, a vida é o seu, como está difícil, tudo dói. Não, a alegria do Senhor é a nossa força.
Gente, a alegria é a nossa força. Repete comigo, a alegria é a nossa força. Agora, olha que interessante. Eles estão descobrindo a festa do tabernáculo. Eles estão descobrindo uma festa que foi preparada para um grande dia. A celebração da Páscoa, olha lá, Abraão, Isaac, Jacó, aí vem festa do tabernáculo. Tem antes o dia de Pentecoste, o dia da celebração da Páscoa, que é o memorial, hoje a gente vai celebrar a ceia. Não preparei nada disso, olha como que Deus é fiel. O texto continua no capítulo 8 de Neemias e é o dia da ceia, eu não preparei. Não foi de propósito, foi Deus. O que é a festa do tabernáculo? Era a festa da rua. Era onde o povo esperava que a presença de Deus entrava. Aí você vai um pouquinho mais para frente. Você vai lá em João capítulo 7. Olha o que diz João capítulo 7. Vai comigo, João capítulo 7. Depois a gente vai voltar para cá. João capítulo 7, versículo de número 2. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas, ou Festa do Tabernáculo. E os irmãos de Jesus disseram: saia daqui e vai à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver o milagre que realiza. Vocês não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você puder fazer coisas tão maravilhosas, mostre ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha o convite dos irmãos para Jesus. Vai para a festa e mostre ao mundo. Meus irmãos, se alguém orar por alguém aqui, o paralítico andar, o cara faz fortuna. Faz fortuna. Fortuna. Gente, por favor, eu não sei quem mexeu no ar, mas dá uma aumentada nesse ar para mim, pelo amor de Deus, eu estou suando muito aqui. Por favor. O ar não está vindo aqui não, eu estou suando que nem um doido aqui. Por favor. Então, deixa eu falar. Faz fortuna, porque a gente não está preparado para ser usado por Deus. A gente quer a fama. A gente quer falar, é o meu nome engrandecido. Jesus fala assim, ó, não chegou a minha hora. Eu não quero ser famoso. 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 Ele é contra. Hoje todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ser famoso. Ah, é o meu nome. Tem gente, meu irmão, tem gente que tem 8 seguidores e fala que é famoso. Eu sou agora ditador da moda. 8 seguidores, é ele, a mãe, o irmão e mais 6. Não fez nada, não criou nada, não produziu nada. Não, agora eu sou famoso. Tem gente ficando rico, vendendo riqueza, ensinando a ficar rico. Eu nunca vi quem é pobre ensinar o outro a ficar rico e ficar rico. É um marketing. Desculpa, não produz nada. É fumaça. Fumaça vem, fumaça vai, mas não permanece. Com todo respeito. Fumaça vem, fumaça vai, mas não muda nada. Dinheiro vai, dinheiro vem. Já fui rico, já fui pobre. Né? Já viu aquela Auto da Compadecida? Já fui rico, já fui pobre. Olha o juramento. Né? Tem um filme lá, está lá. Riqueza vai, riqueza vem. Então, olha o que Jesus diz. Agora, olha que interessante. Eu não vou agora não, vocês vão para a festa, eu vou ficar aqui de boa. Você pode ir para a festa, celebram lá. Olha o versículo 14 do Mateus 7. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? E perguntavam. Jesus respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se eu mesmo ensino e vem dele, e se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedece. Então, por que procura me matar? E Jesus continua ensinando e o povo fica maravilhado. E lá no versículo 37, ele diz: nos últimos dias, mais importante do que a festa, Jesus levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rio de água viva brotarão do interior daqueles que creem em mim. Agora que interessante, a festa está sendo celebrada 5 séculos antes de Jesus, 500 anos antes de Cristo. E Jesus entra na onde? No meio da festa. Jesus entra no meio da festa.
E aqui está uma revelação para nós. Jesus entra no meio da nossa festa. O que nós fizemos? Nós oramos, consagramos, temos favor, temos carta, temos tudo. O que falta agora? Jesus entrar no meio da festa. Ele fala: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí você vai para Atos capítulo. Aí nesse momento, Neemias diz algo interessante. Alegrai-vos somente em quem? No Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí ele continua, Jesus continua. Ser alegre, meus irmãos, quando tudo está dando certo, qualquer um faz. Ser alegre quando... A gente não precisa ir para a igreja para ser alegre. Você vai para o Mark Zuckerberg, ele tem motivo de tristeza. Você vai para o pessoal que está nadando de braçado, tudo fazendo dando certo, ele tem motivo de tristeza. Agora, e cantar quando está doendo? E celebrar quando as coisas estão difíceis. E celebrar quando você ouve ou não. E celebrar contra tudo e contra todos. Aí é para aqueles que têm um espírito alegre. Isso é para quem tem um espírito de alegria. Porque quem dá alegria é o Senhor. Então ele promete um rio de água viva. Ele promete algo maravilhoso. E quando você vai para Atos capítulo 2, o povo estava orando, jejuando durante algum tempo. De repente o Espírito Santo desce sobre eles. O poder enche eles. Eles são embriagados do poder de Deus. Cada um ouve na sua língua materna. Houve um fogo do Espírito Santo. Ao ponto do povo confundir eles com bêbados. O povo confunde eles como os bêbados. Está lá em Atos capítulo 2, versículo de número 12 e 13. O povo confundiu ele de bêbados, porque era tanta alegria, era tanta celebração, era tanta festa, que o povo falou assim: esse povo está bêbado. E Pedro se levanta e fala: agora, é uma hora, é de manhã, ninguém está bêbado não, que é o poder de Deus. E aí você olha para Atos, o livro de Atos, é o livro dos Atos dos Apóstolos, o livro da perseguição, capítulo 4, 5, já tem a primeira morte de Estevão, tem Paulo sendo apedrejado, Paulo tomando como morto, tem os discípulos sendo perseguidos, mas é o livro que narra a alegria do Senhor. É o livro que é onde os versículos de alegria estão lá saltando e pulando, porque a alegria não está no que está acontecendo. A felicidade não está se tem ou não tem. A felicidade não está se está dando certo ou não. A felicidade não está se eu tenho tudo ou não, como um filho mimado. E se você não der o que eu quero, eu vou virar a cara para você. Meu irmão, minha irmã, quando a gente é cheio do Espírito Santo, não importa as circunstâncias, a gente é alegre. Não importa o que está acontecendo, a gente é feliz. Então, se o seu ano vai ser o melhor ano da sua vida, não é porque está dando tudo certo, não. O seu ano vai ser o melhor ano da sua vida é porque você vai ser alegre em Jesus. Se o laudo é bom, glória a Deus. Se o laudo é ruim, glória a Deus. Se a porta abriu, glória a Deus. Se não abriu, glória a Deus. Está difícil, glória a Deus. Eu vou diminuir meu padrão, glória a Deus. Eu vou aumentar meu padrão, glória a Deus. E tudo, glória a Deus. A nossa felicidade não pode estar baseada no outro. Então, quer dizer, eu só amo minha mulher porque ela faz o que eu quero, e o dia que ela não puder fazer o que eu quero, eu deixo de amar ela. Eu só amo meu marido porque ele me dá tudo, e o dia que ele não puder dar, deixa de amar. Então quer dizer, se o seu marido ou sua esposa cair vegetando na cama, e você, a partir de hoje, ficar durante toda a sua vida cuidando dela, você vai abandonar ela e devolver para a mãe? Para o pai? Porque você só ama se der, se não der, você não vai amar? Que amor é esse? Que amor é esse? É um amor egoísta. Se não faz o que eu quero, eu viro a cara e fico bravinho. Então a Bíblia diz algo interessante da alegria. Olha que livro de Atos diz, Atos 8:8. Desculpe aí, mídia, devia ter passado para você, mas não passei. Atos 8:8. Houve grande alegria naquela cidade. Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Não havendo mais eunuco, estes foram seguindo o caminho cheio de alegria. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam de glória e gloriavam a palavra do Senhor, e creram todos que havia sido destinado para a vida eterna. Atos 15:3. Enviados, pois, até um certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram-se a província da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria em todos os irmãos. Atos 16:34. Então, levantando-se para a própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam a grande alegria, pois tinham crido em Deus.
alegria. Ah, pastor, mas está tendo alegria porque está dando certo. Está tendo alegria porque, olha lá, porque um se converteu. Está tendo alegria porque aconteceu isso. Está tendo alegria, pastor, porque eles estão vendo o evangelho prosperar. Ah, está tendo alegria por causa disso, pastor. Mas é fácil ser alegre assim. Então vamos continuar. Atos 5:41. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por ter sido considerado indigno de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo, na casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar sobre Jesus. Eles estão acabando de sair do sinédrio depois de levar um couro, apanhar por causa de Cristo, saíram alegres. E continua, 13:52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo de Deus. Transbordava de alegria pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu pedi para você buscar Deus esse mês todo? Para você transbordar do Espírito Santo. Sabe por que eu pedi para você ler a Bíblia? Para você transbordar da presença dEle. E quando você transborda a presença dEle, o seu ano vai ser abençoado. Quando você transborda a presença dEle, o seu ano vai ficar mais leve. Porque a presença de Deus vale mais do que o ouro, a prata e qualquer sucesso. Jesus é a festa. Jesus é o Senhor. Um diploma te dá uma alegria momentânea. Uma profissão te dá uma alegria. Dinheiro na conta te dá alegria. Mas o que permanece pleno é Jesus. Nos dias de angústia, Jesus está lá. Nos dias que você tem que passar pela fornalha, Jesus está lá. Ah, mas andar com Deus então não é significado de ausência de problema? Não. Andar com Deus é significado de ser feliz em meio aos problemas. Andar com Deus é ser feliz na adversidade. É carregar pedra e dar risada. É engolir marimbondo e destilar mel. Andar com Deus é saber que tudo coopera para aquele que ama Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, quanto mais você ama a Deus, da forma correta, é natural você vai ser um excelente marido, uma excelente esposa. É natural você vai ser um excelente amigo, uma excelente amiga. É natural você vai ser excelente em tudo. Por quê? Porque Deus é excelente em tudo. Ele criou todas as coisas. Então, se a gente age a partir dele, não tem como dar errado. Se a gente age a partir dele, não tem como dar errado. Sabe por que as coisas patinam na sua vida? Porque os fundamentos não é Cristo. Sabe por que as coisas não vão bem na sua vida? Porque o fundamento não é Cristo. Tem gente vendendo a alma para o diabo e quer que Deus abençoe. Não vai abençoar. E tudo que você plantou, que está na mão do diabo, é dele e ele vai requerer.